Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é quinta-feira e a gente vai ter aula de geografia e de matemática, tá? Vamos continuar geografia com o assunto que a gente viu semana passada, tá? A gente vai terminar um exercício que é o exercício da página 90, tá? Vamos revisar o que a gente viu na última aula. Nós vimos carta. E a carta é o meio de comunicação mais antigo do mundo, tá? E para a gente mandar uma carta para alguém, a gente precisa de algumas informações importantes, tá? Olha só, se a gente chegar lá nos Correios só com o papel onde está escrito a nossa carta, a gente consegue enviar? Não, né? O envelope, ele faz parte da carta. Agora, se a gente chegar lá com a carta dobrada dentro do envelope, certinho, e o envelope estiver em branco, a gente consegue mandar essa carta? Não. Por quê? Como é que a carta vai chegar ao destinatário, né? A quem eu quero que receba? E destinatário, gente, vem de destino, tá? Então é para onde a carta tá indo, tá? Agora vejam só. Na carta, a gente tem duas partes super importantes, que é o destinatário e o remetente, tá? Então, olha só. O que é que a gente precisa colocar na parte do destinatário? O destinatário, as informações do destinatário ficam na frente do envelope, tá? Então, a gente precisa colocar aí o nome da pessoa, o nome completo, tá? A gente precisa colocar o endereço. E no endereço tem que ter a rua, o número da casa, o complemento. O complemento é se é casa, se é apartamento, tá? Se é comércio. Caso seja apartamento, é necessário colocar o número do prédio, tá? Ou o número do bloco e o número do apartamento também, tá? Porque não adianta saber só qual é o bloco ou qual o número, ou qual o número do prédio, e não saber para qual apartamento vai aquela carta, né? Porque, digamos aí, que seja um prédio com 15 andares, e em cada andar tem aí 5 apartamentos. Olha só quantas pessoas moram. Então, para onde é que o porteiro vai saber para qual apartamento, né, vai aquela carta? Então, caso seja apartamento, é necessário colocar o número do prédio ou o número do bloco e colocar também o número do apartamento, tá? É necessário colocar cidade, estado e país, e é necessário colocar também o CEP, que é o Código de Endereçamento Postal, tá? Esse código serve para facilitar a entrega de correspondências pelos correios, tá certo? Na parte de trás do envelope, vai as informações do remetente. O remetente é quem manda a carta, é quem escreve a carta, tá? E aí, na parte do remetente, a gente coloca o nome completo da pessoa, tá? O endereço, o número, tá certo? E colocamos o CEP também, tá? Então, bora lá. Na página 90, a gente tem a atividade aí, né? No quarto quesito, vocês vão pesquisar o endereço completo da escola e preencher essa ficha a seguir, tá? Que tem rua, número, complemento, bairro, CEP, estado, ponto de referência, tá? E no quinto quesito, vocês vão fazer um desenho da escola que vocês estudam, tá? E escrever abaixo o nome da rua que ela fica, né? O endereço, tá? Vamos para a matemática agora. A matemática a gente vai revisar medidas de capacidade, tá? O que é medir a capacidade de alguma coisa? É simplesmente descobrir quanto de líquido cabe naquele recipiente. Então, bora lá. Vamos medir a capacidade de uma piscina.
uma piscina pequenininha, né, de bebê. O que significa medir a capacidade dessa piscina? Significa que a gente vai descobrir quanto que cabe de água nela. A mesma coisa é o que acontece se a gente quiser medir a capacidade de um copo. Significa que a gente precisa descobrir quanto de água ou de qualquer outro líquido cabe naquele copo, tá? E assim vai, com panelas, vasilhas, garrafas, latinhas, tá? As medidas de capacidade que mais são conhecidas nossas, ou seja, que a gente mais utiliza no dia a dia, é o litro e o mililitro, tá? O mililitro é uma medida de capacidade menor que o litro. A gente utiliza ela quando a gente tem uma quantidade aí de líquido que é menor que 1000 mililitros. Mas por que, tia, só se usa o mililitro quando a gente tem uma quantidade menor que 1000 mililitros? Porque quando eu tenho 1000 mililitros, eu formo 1 litro, tá? Então, para formar 1 litro, eu preciso de 1000 mililitros, certo? Onde é que a gente encontra a unidade litro? Em garrafas de 1 litro, de 2 litros, tá? Em potes de sorvete de 1 litro, em recipientes grandes, caixas d'água, né, que tem 300 litros, 500 litros, 1000 litros, piscinas, tem piscina de 30 litros, de 80 litros, de 100 litros, de 300, tá? Então, são os exemplos aí de situações que a gente encontra o litro. E onde é que a gente encontra o mililitro? Quando a gente vai medir um medicamento naquele copinho, sabe, de xarope, ali é mililitro, tá? Latinhas de refrigerante de 350, de 300, tá? Aquelas garrafinhas pequenininhas de 250. Só que nessas situações a gente não encontra lá descrito na embalagem, por exemplo, 300 mililitros. A gente encontra a sigla para mililitro, que é o ml. Então a gente fala 300 ml, 250 ml, 100 ml, 20 ml, 5 ml, tá? A sigla para litro é L. E a sigla para mililitro é ml, tá? Então, bora lá. Livro de atividades, página 130, tá? Eu vou explicar algumas questões, tá? Primeiro quesito, vocês vão, com a ajuda de um adulto, fazer uma lista de produtos que há em sua casa que são comprados em litro ou mililitro, tá? Segundo quesito, vocês vão observar essas caixinhas aí, tá? Uma tem capacidade para 1 litro, a outra tem capacidade para 500 ml e a outra para 200 ml, tá? Aí vocês vão marcar um X na embalagem com capacidade para 200 mililitros. E aí o que é que vocês acham? Essa é a de 200 mililitros, essa ou essa que é a menorzinha? Aí vocês vão pensar, tá? Pelo tamanho, vocês vão dizer. Letra B, vocês vão contornar aí a embalagem que é de 500 mililitros, 500 ml, tá? E depois vocês vão desenhar um círculo na embalagem que é de 1 litro. Agora, bora lá. Vocês precisam pensar aí, olha só. Quantas embalagens de 500 mililitros correspondem a 1 litro? Vocês lembram que eu falei que para a gente ter 1 litro, a gente precisa de 1000 mililitros? Então, como é que vocês vão descobrir quantas embalagens de 500 mililitros a gente precisa para chegar em 1 litro? Vocês podem multiplicar por 2, que a gente já viu, tá? Multiplica aí 500 por 2, faz a continha de multiplicação. Ou vocês podem somar 500 mais
500 mais 500 até chegar em 1000. E aí vocês vão descobrir, tá? A cada 500 é uma caixinha de 500 ml. E aí vocês vão descobrir quantas caixas vocês precisam para fazer 1 litro. Então, a quantidade de vezes que vocês repetiram o número 500 para somar é o número de caixinhas que vocês precisam para ter 1000 mililitros ou 1 litro, tá? Quantas embalagens de 200 mililitros correspondem a 1 litro? A mesma coisa. Para eu ter 1 litro, eu preciso de 1000 mililitros. Então, como é que vocês vão aí chegar nessa solução? Vocês podem multiplicar, tá? Até chegar no número 1000, mas eu acho aí mais fácil vocês somarem. Vocês vão somando 200, mais 200, mais 200, até vocês chegarem em 1000. As vezes que vocês repetiram o número 200 são os números que vocês precisam de caixinhas para chegar a 1000 mililitros, tá? Bora lá. Página 131. Em terceiro quesito. Em 4 copos, como os da imagem, cabe 1 litro de água. Então, nesses 4 copos aqui, a gente tem 1 litro de água, tá? Quantos copos iguais a esse são necessários para a gente chegar em 2 litros de água? E aí? Se 4 copos eu tenho 1 litro, quantos copos eu vou precisar para chegar em 2 litros? Põe uma cabecinha para funcionar, tá? Letra B. Marina encheu com água 12 copos como os da imagem. Quantos litros de água ela usou? Como é que vocês vão fazer, tá? Ó, se em 4 copos eu tenho 1 litro, ela encheu 12 copos, né? Vocês podem o quê? O que é que vocês podem fazer? Subtrair ou somar para chegar no resultado final. Pensem, tá? Como é que eu vou descobrir quantos litros ela usou? Vocês precisam lembrar que 4 copos é igual a 1 litro, tá? Então, vocês precisam aí fazer essa continha, tá? Vocês precisam pensar, se ela encheu 12 copos e a cada 4 copos eu tenho 1 litro, como é que eu vou fazer? Tá? Vocês têm 2 opções, vocês podem somar ou vocês podem multiplicar. Essa é uma questão aí que pode ser resolvida com a questão de triplo. Vocês lembram que o triplo é quando a gente multiplica por 3, tá? Não vou dizer mais nada, eu quero que vocês ponham a cabecinha para funcionar, tá? 4º quesito. Observe a capacidade de cada recipiente. No recipiente A, a gente tem 5 litros. No B, 3 litros. No C, 1 litro. E no D, meio litro. Letra A. Qual recipiente tem a capacidade para 1000 litros? Exatamente 1000 litros, tá? Letra B. Qual recipiente tem capacidade para 500 mililitros, tá? Exatamente 500 mililitros. Letra C. Quais recipientes a gente pode usar para obter 12 litros de água? Escreva 2 possibilidades. Então, vocês vão ter aí que somar. Por exemplo, para chegar em 12 litros, eu posso utilizar 2 baldes de 5 litros, porque vai fazer 10. E 2 bacias de 1 litro, que vai fazer 12. Então, 10 mais 2 é igual a 12. Pensem em outras possibilidades, tá? E vocês precisam pensar em 2, certo? 5º quesito. Observe a ilustração de uma receita de panquecas. 2 ovos, mais 240 de farinha. Não tem aí qual é a medida de capacidade, né? 200 de leite, também não tem qual é a medida de capacidade. 10 de açúcar, 4 de sal e 4 de óleo. Letra A.
Escreva nos retângulos em branco a unidade de medida dos ingredientes da receita. Bora lá. Farinha. Qual a unidade de medida que a gente vai utilizar para farinha? É litro? Litro é para líquido, né? Será que é metro? Mas metro é para tamanho, né? Altura. Será que é grama? E para o leite, o que é que a gente vai utilizar? Litro, grama ou metro? E para o açúcar e para o sal? A gente vai usar litro, grama ou metro? E para o óleo também. E aí vocês vão escolher o que encaixa direito, tá? Letra B. Complete o quadro com as quantidades necessárias para fazer o dobro da receita e a metade da receita. Olha só, então o dobro vocês vão multiplicar por 2. Ou vocês podem somar aquela quantidade 2 vezes. Então, bora lá. Quanto é que você vai precisar de ovos para fazer a panqueca? Não são 2 ovos? Como é que eu chego no dobro? 2 mais 2. Ou 2 vezes 2, tá? E como é que eu faço para chegar na receita? Na metade, aliás. Como é que eu faço para chegar na metade? Eu divido por 2. Então, se eu tenho 2 ovos, eu vou dividir para mim e para mais alguém. Cada um vai ficar com um ovo, né? E a mesma coisa vocês vão fazer com todos os ingredientes, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, meus amores. Beijos e até a próxima aula. Tchau!